noite, pessoal. O congresso tá chique, né? E lembrando vocês que o pessoal tá perguntando muito em relação aos certificados, tá? Sim, o congresso ele vai emitir um certificado. Para você que deseja esse certificado, entra no site do Horseman Show, tem um botão lá sobre certificado, se cadastra lá que a gente vai estar mandando todas as informações para você, tá? Então, pessoal, interajam com a gente. Aqui embaixo tem uma caixa de comentários. Nos façam pergunta que a gente vai ter o maior prazer em respondê-las, tá? E para começar a nossa noite, nós temos a doutora Rafaela Juveliano. Ela é tudo de bom. Ela é criadora do canal Cavalo Youtubano. Ela aborda vários temas do mundo equestre. Então entram lá, confiram que é bem bacana. E aqui no Congresso Horseman Show não vai ser diferente. A Rafaela vai estar falando sobre vacinação. Tema esse que parece simples, mas não se engane. O protocolo de vacinação é extremamente importante e pode evitar muitas complicações. Vamos assistir? Bom, primeiramente, olá, muito bem-vindos aqui à palestra que eu vou ministrar para vocês hoje. É um prazer estar aqui participando desse congresso para falar um pouquinho sobre vacinação em equinos, né? Vacinação em cavalos. Eu coloquei como primeiro slide aqui uma logo do meu canal. Eu tenho um canal voltado para cavalos. Muito assim, apesar de eu ser veterinária, esse canal é muito com foco em comportamento. Então eu falo um pouco sobre doma, sobre determinados comportamentos, enfim, correções, equitação e tudo mais. Não é tão voltado para a parte veterinária, apesar de eu abordar de vez em quando alguns temas sobre, tá? Mas aqui então essa é a minha logo, se alguém quiser dar uma olhada lá no YouTube é Cavalo Youtubano, e tem essa loguinho aí marronzinha. Para começar essa palestra com vocês, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu me formei em médica veterinária aqui mesmo, em Ribeirão Preto, na Barão de Mauá, sou de Ribeirão Preto, São Paulo. Eu iniciei meu contato maior com os cavalos depois dos meus 13 anos. Eu sempre tive contato através do meu tio Zé Marcos, ele sempre teve sítio, sempre teve gado e tudo mais, então eu já me apaixonei de quando eu tinha 2, 3 anos de idade. Aos 13 anos eu conheci o seu Roberto, meu treinador. Ele veio de outra cidade para Ribeirão, ele e um cavalo. Ele não tinha onde ficar, ele alugou uma baia, começou do zero literalmente. E aí eu conheci ele, me indicaram, a gente começou a trabalhar junto. A gente trabalhava muito no começo com cavalos adestrados, cavalos que sentam, deitam, enfim. E aí a gente fazia muita apresentação em rodeio, divulgando aras mesmo, né? Então o que antes era eu, ele e um cavalo, a gente passou a formar um centro equestre, uma escola de arte equestre de Ribeirão Preto. E aí, com toda essa experiência que eu fui adquirindo ao longo dos anos, eu acabei fazendo um canal. Faz uns 2 anos já que tem esse canal, graças a Deus está indo super bem. Na verdade, eu resolvi fazer o canal muito para conscientizar pessoas que às vezes não têm muita informação. É lógico, muito ao jeito que eu aprendi, ao jeito que a gente faz aqui, né? Mas assim, eu montei o canal realmente para levar informação para muitas pessoas, um pouquinho do que eu sei, um pouquinho do que outra pessoa sabe. Eu sempre estou participando com outros profissionais no meu canal. Além, eu me formei em veterinária, além de eu mexer com essa parte de equinos, eu mexo muito com a clínica de pequenos. Então, eu trabalho como autônoma, com a clínica de cães e gatos, somente em domicílio. Eu não tenho clínica física. E eu tenho um emprego fixo também, um emprego onde eu trabalho no horário comercial e fora desse horário comercial eu trabalho como autônoma e também no canal, né? Então é bem corrido. Eu coloquei algumas imagens aqui das modalidades que a gente tem no Aras. Então, 3 tambores, adestramento, né, com cavalos adestrados. A gente usa muito andaluz, nosso forte é andaluz e quarto de milha. E aqui as aulas que a gente dá. Teve um período do Aras que eu estava dando aula de equitação, eu dava aulas para iniciantes e para 3 tambores, né? Agora, pela falta de tempo, não tá dando. Enfim, esse é um pouquinho sobre minha vida, né? Como que eu cheguei até aqui. E agora eu vou falar desse tema com vocês de vacinação em equinos, porque nós como médico veterinário a gente tem o cuidado de não só cuidar dos animais como da saúde da população em si.
Então a gente previne os animais prevenindo também o ser humano. Começando por esse tema aqui no próximo slide, qual que é a importância da vacinação? Eu sei que muitos locais ainda deixam a desejar nesse quesito, às vezes não vacinam seu animal direito, não fazem um protocolo adequado, né? Mas qual que é a importância dessa vacinação, né? Primeiro de tudo, é prevenir agentes infecciosos, prejuízos econômicos. Isso também é um fator muito importante, principalmente para quem tem um aras com muitos animais voltados para competição ou para reprodução. Por quê? Quando a gente fala em prejuízos econômicos, a gente pode ter gastos com tratamentos. É muito mais fácil você vacinar do que depois tratar, tá? Afastamento de enfermos, animais às vezes de competição, que te geram um retorno financeiro ótimo. Se você tem um animal acometido por alguma doença, tem um afastamento desse animal, então você tem um prejuízo por causa disso. Abortos e mortes, aí já é muito voltado também para éguas prenhas, por exemplo, a parte de reprodução, né? Dependendo da doença, muitas éguas reprodutoras acabam perdendo o seu potro, ou a gente tem o nascimento de um potro que pode vir a morrer depois, né? Pode vir a ter uma morte espontânea, como aborto espontâneo também. E lógico que isso traz prejuízos também. Além de você às vezes acabar perdendo um animalzinho seu de estimação, então é um prejuízo também emocional, que na verdade é o próximo item. Perda de um animal de estimação ou um animal de competição, né? Para mim, o porquê da importância da vacinação é esse ponto, o mais importante, é zoonose. A vacinação previne animais e população, porque a gente sabe que muitas doenças que acometem os cavalos também acometem os humanos. Então, se você previne o seu animal, você previne a sua família, os seus amigos, os seus parentes e tudo mais. E inclusive outros animais também, né? E o protocolo de vacinação ele é variável. Vai depender muito de região para região. Existem regiões que a gente tem epidemias de certas doenças e outras não. Então, por isso que o médico veterinário será o responsável por montar o seu protocolo de vacinação, né? Ele vai realmente ver que tipo de protocolo ele vai montar para o seu aras, para o seu centro equestre, ou que seja um animal, que seja 60, né? Você precisa de ter um protocolo e dependendo da região. Aí ele monta e vocês fazem esse protocolo. Por isso que eu coloquei aqui, varia. Não são todas as regiões que têm o mesmo protocolo. Principalmente animais, assim, você tem um animal de passeio, não é um animal de competição, seu protocolo muda. Né? Animais que vivem viajando, que estão em competição, em exposição, muda. Se você tem um centro de reprodução, muda também, né? Então aí o médico veterinário vai montar para vocês. E assim, finalizando a importância da vacinação, a gente tem que ter em mente que ela previne. Ela não é 100% eficaz ou ela evita que o seu animal, mesmo estando exposto, não adquira a doença. Isso pode acontecer sim, a gente está ali para prevenir, tá? Não significa que ela vai eliminar 100% as chances do seu animal acabar pegando alguma dessas doenças que eu vou citar a seguir, né? Essas são as doenças nos próximos tópicos que eu vou citar aqui, que são as que a gente previne, as mais comuns e que são as mais importantes. No caso, começando aqui, as doenças prevenidas na vacinação, a gente tem a influenza equina. Ela é muito importante, principalmente para animais de competição. Por quê? Ela atinge o sistema respiratório dos cavalos. Apesar dela não ter uma alta mortalidade, ela tem alta morbidade. O que isso significa? Ela se propaga muito rápido. Apesar dos animais acometidos não virem a óbito, como em algumas outras doenças, né? Ela se propaga muito rápido. Então, por que animais de competição, essa doença é um pouco mais importante? Eles são mais susceptíveis, porque você tem ali um aglomerado de animais no mesmo local, vindo de diferentes regiões, e se algum animal tiver com a doença incubada e transmitir para algum outro que não seja vacinado, ou até que seja vacinado, você tem a chance mais facilmente dessa doença se propagar e acabar atingindo um animal ou outro, ou vários, né? Por isso que a gente fala que ela acaba sendo de suma importância para os animais de competição. Ela é causada por um RNA vírus, é um vírus transmitido por esses animais, e ela é transmitida pela inalação, ou seja, é muito fácil, por isso que ela se propaga muito fácil, né? Inalação que a gente diz é um contato no ambiente mesmo, entre um animal e outro, é bem contagiosa, digamos assim. A segunda doença que nós temos aqui é a raiva. Eu coloquei esses asterísticos aqui em cima
no nome de algumas doenças consideradas de alta mortalidade ou zoonose. Por isso que eu só coloquei o asterisco aqui para a gente identificar. No caso, é uma enfermidade viral, a raiva. Ela é de notificação obrigatória por parte do médico veterinário uma vez diagnosticada. Ela é extremamente letal e aguda, não tem cura, por isso que a gente fala que a vacinação, nesse caso, ela é a prevenção e muitas vezes, entre aspas, o tratamento para você evitar aí a morte do seu animal. Ela é transmitida pelos morcegos hematófagos, gambás, enfim, esses animais silvestres, através da mordida ou da saliva de animais infectados. Pode ser morcegos hematófagos ou não, tá? Eu coloquei aqui hematófagos, mas ou não, também. E assim, a vacinação é tão importante quanto nesse caso, porque não tem como você ter um controle do seu animal que está solto no pasto, por exemplo, do tipo de outros animais que ele vai ter contato. No caso, eu citei ali dos morcegos, gambás, lobos, raposas, que transmitem essa doença, né? Então, como você não tem o controle do seu animal que está solto, por isso que a vacinação é muito importante. Terceiro aqui que a gente tem a adenite equina, o garrotilho, doença bacteriana causada por Streptococcus equus, essa é bastante conhecida também, que também, assim como a influenza, atinge o trato respiratório superior dos equinos. A gente tem a parte anterior, posterior ou superior e inferior. Ela comete principalmente potros, por isso que ela é de suma importância, mas ela pode cometer qualquer idade, tá? Ela é chamada de adenite equina, mas a gente fala de garrotilho porque garrotilho é o termo mais usado, né? Conhecida como garrotilho. Ela não tem alta mortalidade, o garrotilho não tem alta mortalidade, então por isso até não coloquei os asterísticos ali. Então, na verdade, assim, os sintomas que os animais acabam sentindo são sintomas respiratórios mesmo, como faringite e rinite. Eu não estou entrando muito detalhado nas doenças, sobre sinais clínicos, diagnóstico, tratamento, né? É só para vocês terem uma noção de que cada um tem como sinal clínico, muitas vezes é inespecífico, nem sempre os sinais são específicos. Ou elas têm, ou as doenças causam alguma alteração, ou as doenças acabam causando doença no sistema respiratório, ou atinge o sistema nervoso. Como são sinais inespecíficos, é só para vocês terem noção assim dos sinais que podem acometer, quais são as de suma importância. Eu só não vou entrar tanto no caso assim de tratamento, enfim, e na doença em si. A quarta doença é a encefalomielite equina. Nós temos 3 grupos, na verdade, da encefalomielite, a leste-oeste e a venezuelana. Como não é em território brasileiro, a gente desconsidera, mas a leste-oeste sim, tá? É uma doença viral também. É conhecida como falsa raiva, doença de Algeski, porque ela também acomete o sistema nervoso, então os sinais são bem parecidos. É zoonose, não tem cura. A vacinação ainda é a melhor prevenção. Na verdade, assim, o tratamento é suporte, fluidoterapia, enfim, mas não tem cura, tá? O animal vem a óbito mesmo. Transmitida por morcegos hematófagos, carrapatos e mosquitos, e eu coloquei os tipos, né? Aedes e Culex. Esses são os tipos que acabam transmitindo a doença. Então, você aí fazer cuidar do ambiente além da vacinação também é de extrema importância, tá? A quinta doença que a gente tem aqui é a leptospirose, é uma doença bacteriana. Eu coloquei asterísticos aqui por ser zoonose, tá bom? E qual que é a outra importância da leptospirose? Como ela é transmitida através da, por exemplo, a urina de animais infectados e pelo contato direto e indireto, solo, água, ela causa muito aborto. Ela é muito significativa para centros de reprodução. Tá? A doença acaba se transmitindo pelo feto através da placenta, a égua transmite para o feto através da placenta, e aí a gente tem uma doença que a gente acaba falando aí, causando aborto, a gente chama de doença reprodutiva também, tá bom? Então essa é a importância dela, a gente tem que vacinar para evitar que você tenha aí abortos espontâneos, e além disso, por ser zoonose, evitar também que isso transmita a nós. Ok? A próxima doença que é o tétano. Eu coloquei os asterísticos aqui porque o tétano ele tem... Eu vou colocar aí que ele deve ter uma mortalidade de 50% a 75% desses animais que são acometidos. Ocorre pela toxina de uma bactéria chamada Clostridium tetani,
que eu coloquei aqui para vocês através de feridas, principalmente perfurante de casco. Não significa que não pode ocorrer de outra forma, até porque está presente em solo, fezes, mas geralmente se o animal se machucou e teve contato com essa bactéria, essa doença ela pode acontecer. Por ter alta mortalidade, né, e pelo tratamento ser bastante caro, vai depender muito assim. O tratamento vai ter sucesso, o prognóstico vai ter sucesso ou não, dependendo da fase que você pegou e do tempo que você conseguiu agir para poder tratar aquele animal. Então, vai depender de sinais clínicos, velocidade de evolução da doença, enfim, tudo bem? Mas ela é importante, coloquei aqui por causa disso, por causa da alta mortalidade e também pelo tratamento ser caro, acaba sendo muito complicado, então o animal vem a óbito mesmo, tá bom? E por último, né, e não menos importante, a gente tem a rinopneumonite, chamada também de herpes vírus. Existem 3 tipos de herpes vírus, EHV1, 2, 3 e a quarta. Na verdade, eu coloquei aqui o asterístico nas que são mais importantes pra gente, na EHV1 e HV4, tá? Essas são as que acontecem aqui. A EHV1 é forma abortiva, nervosa respiratória neonatal. Então, a gente tem aqui uma doença que acaba ocasionando morte do feto, ou seja, o aborto espontâneo de éguas prenhas. E o EHV2, forma respiratória, tá? O que causa aborto em éguas, a gente acaba fazendo esse protocolo de vacinação da rinopneumonite diferente. No caso, se você tem um centro de reprodução ou você coloca a sua égua para emprenhar todo ano, você tem que fazer o esquema de vacinação no 5º, 7º e 9º mês de gestação, que aí você evita a doença adquire anticorpos por outro também, ok? Aqui no próximo slide eu coloquei um esqueminha de vacinação para vocês. Na onde tem o X é onde você faz a dose da vacina. Então, no caso aqui, o tétano, a influenza e a encefalomielite. Quando que você começa a vacinar o seu cavalo? Quando ele desmama, depois dos 4 meses, ou lá pelo 6º mês. Então, você começa fazendo todo esse esqueminha de vacinação aqui, tétano, influenza, encefalomielite, rinopneumonite, alepto, raiva e garrotilho. Sempre a partir daqui tá a partir dos 3 meses, 4 meses, mas é a partir da desmama ou a partir dos 4 meses. Dependendo da região, você vai fazer 2 doses somente ou até 3 doses. Então, onde tem o xizinho aqui é onde você vai fazer uma dose a mais. No caso, tétano, influenza e encefalomielite, a gente vai fazer 3 doses. E depois ela se torna anual, semestral, porque vai depender muito da região. Se for uma região onde a gente tem uma facilidade daquela doença ocorrer, a gente torna ela semestral. Ou se for animal de competição também, tá? Que nem eu acabei citando lá em cima. A rinopneumonite a partir dos 3 meses, éguas prenhas, que nem eu falei, você acaba vacinando no 5º, 7º e 9º mês de gestação, que nem tá aqui, 5º, 7º e 9º mês de gestação e depois semestral. A leptospirose, a partir do 4º mês, éguas prenhas já vacinadas no início da gestação, você acaba vacinando de novo, e reforço com 6 e 7 meses de gestação. Também você acaba fazendo a leptospirose, mas aí já é um pouco opcional, não são todos os lugares que fazem, tá? E aí você faz a 2ª dose e, dependendo, você pode fazer a 3ª. E aí depois você faz ela semestral ou anual. O ideal é semestral. A raiva a partir do 4º mês de idade do seu potrinho. Depois você faz a 2ª dose e aí você pode fazer a 3ª também. E o garrotilho a partir do 4º mês, mesma coisa, 2ª dose e depois ele se torna semestral. Tá? Então, essa aqui é um protocolo básico que eu tirei da Informativa Equestre, que são meus parceiros. É um protocolo básico de vacinação que você pode instituir aí na sua propriedade, que já vai evitar muitos problemas aí. Então, esse aqui é só um esqueminha de vacinação mesmo, o básico, né, para você poder instituir aí. Aqui vai muito do médico veterinário montar o seu, como eu disse lá no começo do vídeo. E então outros esquemas podem ser adotados, tá? Se você trouxe um animal e não sabe se ele foi vacinado ou não, não tem carteirinha de vacinação, porque a única forma da gente comprovar se um animal é vacinado é você tendo esse protocolo de vacinação, você vai fazer 2 doses,
vai usar o mesmo protocolo. É como se você fosse começar do início, se for um animal adulto, entendeu? Você pode usar esse mesmo protocolo de vacinação. Vai começar do zero de novo. E o intervalo entre uma dose e outra são de 30 dias. Então, se você faz a primeira dose, 30 dias depois da segunda dose, 30 dias depois da terceira dose. Sempre dá esse intervalo de, no máximo, 30 dias, tá bom? Para finalizar aqui, ó, eu coloquei algumas considerações finais. São considerações importantes para você instituir na sua propriedade ou algumas observações que vocês têm que saber. As vacinas devem manter refrigeradas. Muitas vezes a gente acaba comprando e indo buscar em algum local para o médico veterinário poder fazer essas vacinas. Ou até mesmo você fica de olho se o seu médico veterinário está transportando essas vacinas em um local refrigerado de 2 a 8 graus. Elas não podem congelar. Aqui a gente colocou os graus aqui que é a refrigeração ideal para essas vacinas, né? Animais doentes devem ser tratados depois vacinados. Se você pega um animal que está cheio de carrapato, que está com verminose, que está doente, que está enfermo, você não pode vacinar esse animal, senão o protocolo vai ser em vão, você vai acabar gastando dinheiro. Por isso você trata, elimina todos esses agentes que trazem doença, trata o seu animal se estiver enfermo. Quando tiver 100%, você entra com um esqueminha de vacinação. Controlar vetores, que nem eu falei, muitas vezes como é transmitido por mosquito, por moscas, morcegos e outros animais, ou até para o ambiente, um ambiente sujo, urina, solo, fezes, você tem que manter tudo isso em harmonia e tipo limpo. Então, um ambiente limpo, livre de agentes infecciosos para você minimizar essas doenças além da vacinação. Exames regularmente. Quando eu coloco odontológico e hemograma, é como um todo, na verdade. Você sempre se atentar ao seu cavalo, à saúde geral do seu animal. Sempre fazer exames odontológicos regulares, porque a gente tem muitos problemas dentários em equinos. Hemograma simples, bioquímicos, tudo para ver a parte geral, parte sanguínea geral. Vermifugação semestral. Vermifugação é extremamente importante para a gente poder também eliminar alguns parasitas intestinais. E o seu animal vir a ficar enfermo também e você não poder vacinar por conta disso. Ambiente adequado e limpo, como eu já citei. No caso da vacinação, quando você for vacinar essas agulhas, as agulhas que a gente utiliza para vacinação tem que ser descartável e estéril para cada animal. Você não vai usar a mesma seringa, a mesma agulha para todos os animais. O ideal é você usar sempre, para cada aplicação, uma agulha, sempre estéril. Limpar o local da vacina antes de aplicar, álcool. Eu vou até contar um segredo para vocês. Há quem diga que isso não é bom. Já ouvi falar algumas pessoas que você esterilizar antes, por exemplo, com álcool e fazer a vacinação não é bom. Então, isso fica muito a critério do veterinário. Há quem passe o álcool e limpe antes de fazer a aplicação e há quem já faça a aplicação. Isso é o que eu já ouvi de uma colega de profissão falando sobre o uso do álcool na hora de você poder fazer a aplicação, mas por via das dúvidas a gente acaba fazendo para manter o local limpinho, tá? É só um comentário de uma observação que já fizeram comigo. Aplicar a cada lado do animal uma vacina, caso haja reação posterior. Então, no caso assim, se eu vou vacinar o meu cavalo, eu vou fazer de um lado a raiva e do outro o tétano, por exemplo. Se eu tiver reação do tétano, eu vou saber porque eu fiz no lado direito, por exemplo. Se eu tiver reação da raiva, eu vou saber porque eu fiz do outro lado. Por isso que a gente acaba fazendo em diferentes pontos, porque muitas vezes o animal pode sim ter alguma reação à vacina. E aí você pode saber qual reação foi, de onde que veio. Ser feita por um médico veterinário para que ele monte um protocolo de vacinação adequado. Gente, isso é muito importante. Procure um profissional para fazer, seja tratar o seu cavalo, seja vacinar, seja instituir qualquer tipo de tratamento para qualquer doença. Nós estamos aqui para isso, para auxiliar vocês, para ajudar da melhor forma. Isso minimiza erros, não significa que nós não podemos errar. Somos seres humanos, mas com certeza a gente estudou para isso e sabe a melhor forma de se fazer. E a gente se responsabiliza por isso, né? Por isso que é muito importante você ter um médico veterinário de confiança para poder fazer e te ajudar no que for preciso com relação ao seu ARAS, ok? E consideração final também, lembre-se, a prevenção é o melhor remédio. O que você paga de 50, 60, 100 reais numa vacina, se você não vacina, você paga 2.000 no tratamento. E aí,
qual que é mais vantajoso, né? Eu acho que é mais vantajoso a gente acabar prevenindo do que remediar. Por isso que eu coloquei essa frase aqui. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Eu coloquei aqui embaixo meus contatos, o Facebook meu pessoal. Eu tenho o Facebook do canal também, Cavalho Tubano Oficial. O meu e-mail, caso vocês queiram até a tabelinha de vacinação, eu envio para vocês. Para qualquer dúvida também que vocês tenham com relação às doenças, algum protocolo, qualquer coisa, marca de vacina, qualquer coisa que eu possa ajudar vocês. Aqui tem um canal no YouTube, Cavalho Tubano, e o Instagram, Cavalho Tubano Oficial. É isso. É um prazer ter participado dessa palestra. Mais uma vez eu agradeço a todos vocês pela atenção. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Muito obrigada.